Então, pessoal, boa noite a todos. Muitos me conhecem, eu sou o professor Alneir Maia, outros ainda não. Esse é o nosso ciclo de debates da Universidade FUMEC. Esse ciclo de debates é uma ideia nossa para suprir a semana jurídica, mas também é uma ideia para fomentar tanto o podcast da OAB quanto o podcast Caminhar Direito, que é um projeto da Universidade FUMEC com os nossos alunos. Nós temos aí o prazer em receber a doutora Suzana, que daqui a pouco nós vamos conversar um pouco mais proximamente. O professor Sérgio Zandona também se encontra conosco, o Pedro Schenck e o Volker do Caminhar Direito, e também todos nós, os demais participantes, a quem eu saúdo e desejo aí boas-vindas. Como eu expliquei no começo, então, nós vamos trabalhar um sistema de bate-papo. Vai ser muito mais um bate-papo do que propriamente uma palestra, como foi com outros eventos que o pessoal participou. E quem quiser participar pode mandar perguntas pelo chat, que eu vou fazendo essas perguntas, ou necessariamente, querendo também, pode intervir e perguntar para a doutora Suzana, que eu acho que não haverá nenhum problema, a não ser que ela se opõe em relação a isso. Então, eu gostaria muito de agradecer. Alguma coisa que fosse para além disso. Eu gostaria de agradecer a doutora Suzana Fagundes. Eu peço que ela fale um pouco a respeito dela para a gente, explique um pouco a trajetória dela em breves palavras, porque o currículo dela realmente é muito extenso. Então, eu deixo na mão dela aí para selecionar e peneirar as maiores ou melhores qualificações dela, mas de imediato eu já digo que são excelentes qualificações, é uma pessoa muito qualificada. Então, um grande prazer para nós recebê-la nesse evento da Universidade FUMEC, da OAB e desse ciclo de debates que a gente está promovendo. Professora doutora Suzana, por favor. Muito obrigada, professor Alneir. Um prazer enorme estar aqui com esse grupo, com a academia. Sempre um prazer estar com vocês e essa iniciativa tão legal, tão interessante. Eu tive a oportunidade de ouvir o podcast que você me mandou, altíssima qualidade. Espero que esse também seja proveitoso. Falando rapidamente de mim, quanto mais velha a carreira, vai ficando mais longo o currículo, né? E não é só vantagem de qualificação, né? Eu formei aqui na PUC Minas, tenho, enfim, pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, um LLM na Northwestern University em Chicago, uma certificação em administração de empresas também na Kellogg University, em Chicago também, alguns cursos fora, também no INSEAD, na França, outros na Kellogg, de administração e outras qualificações. Né? Mas acho que o mais interessante é que eu tive uma vida voltada em grande parte para a empresa, né? Trabalhei 17 anos no Grupo ArcelorMittal e agora estou há 2 na Localiza, e trabalhei também em escritórios de advocacia grandes bancas, no Brasil, no Machado Meyer, e nos Estados Unidos, num escritório em Nova York, Sherman Sterling. Então tem essa visão da empresa e dos escritórios, e especificamente na área de compliance, que eu acho que é o nosso tema aqui, que é o que importa. Eu sou compliance officer desde 2007, quando isso era ainda uma função muito pouco conhecida, né? Então, acho que evoluiu muito e acho que vai ser muito legal poder trazer um pouco na prática como que é isso, como foi essa evolução, como é hoje, né? Tanto nas empresas quanto as relações com os escritórios. Eu sou também conselheira da Transparência Internacional, que é a principal ONG de combate à corrupção do mundo, aqui do capítulo do Brasil, e participo em outros órgãos de governança corporativa, como o IBGC, aqui do capítulo mineiro, participo da coordenação também, para resumir um pouquinho aí o meu currículo. Como eu tinha dito, né, um currículo muito longo, então uma grande satisfação, prazer para nós recebermos aí a sua participação nesse evento.
Então, vamos começar falando logo do nosso tema, que é o compliance, e por que que esse tema hoje ele é tão importante e relevante, do seu ponto de vista aí, jurídico do direito, do funcionamento das empresas como um todo. Como eu disse, né, é um tema que evoluiu muito. Eu lembro claramente quando, em 2007, eu fui indicada para ser compliance officer, as pessoas nem entendiam o que era aquela função, para que ela era necessária, já que, né, em tese, todos sabiam que tinham que cumprir com as leis. Então, para que você precisava de alguém que iria ter um foco específico no cumprimento de uma lei que não fosse já o departamento jurídico? Não havia essa compreensão clara, né? O que se tornou mais evidente, principalmente no Brasil, mas eu diria que um fenômeno mundial, na atualidade, a gente vive uma era que é a chamada economia da reputação. É um momento em que as empresas elas são valoradas não só pelo que ela entrega, né, não, mas também o produto, o serviço que ela entrega, o resultado financeiro que ela entrega, mas também por como ela faz essa entrega, como ela faz o serviço. Hoje, muitas pessoas se recusam a comprar produtos que podem ser da melhor qualidade possível se houver uma... Esse barulho é do meu, gente? Não, né? Não, deve ser de alguém, eu estou fechando os áudios aqui, professor. Pode continuar. Então, hoje, as pessoas se recusam a comprar um produto por melhor qualidade que ele tenha se souberem que ele foi feito às custas, né, dos direitos humanos, por exemplo, ou do meio ambiente, só para citar alguns exemplos, né? A gente vê que isso aí, acho que a gente tem vários exemplos, né? A gente pode trazer, acho que esse exemplo que está aí nos jornais aí bem recentemente, por exemplo, do jogador Robinho, que foi condenado em primeira instância num suposto estupro num outro país que teria ocorrido em 2013, né? Então, o processo ainda está sujeito a recurso, nem houve uma condenação definitiva, e o clube teve que suspender, né, a contratação, pelo menos foi a última notícia que eu vi, não sei se é a mais atual, a contratação dele, porque o clube até poderia querer continuar a prosseguir com a contratação, mas à medida que os patrocinadores começaram a se manifestar que não queriam ter a marca vinculada, né? Não falavam dessa forma, a marca vinculada a um clube que tinha um jogador com aquela suposta conduta e que estariam, portanto, retirando o patrocínio, o clube se viu obrigado. Então, olha, a qualidade técnica, a competência, a habilidade do jogador não mudou. Então, o que mudou? Mudou a reputação de um ato que não foi em campo, não foi no desempenho da profissão dele, foi da forma com que o que ele representa. Então, isso é refletido, inclusive, no valor das empresas em bolsa, né? Hoje, há um estudo que mostra que cerca de 80% do valor das empresas refere-se a ativos intangíveis. Então, que incluem, né, a marca e também inclui invenções, mas incluem também a reputação da própria empresa. Então, isso se tornou efetivamente negócio. E aí as empresas começaram a colocar cada vez mais na agenda temas, né, do chamado ISG, ou em português ASG, que é ambiental, social e governança, porque isso passou a ser valorizado, não só pelos seus próprios acionistas, mas também por todos os stakeholders, né? Por exemplo, as pessoas querem trabalhar numa empresa cujos valores são aderentes aos seus valores individuais, cujo propósito seja aderente ao propósito individual. Então, para que as empresas consigam ter os melhores profissionais, ela tem que também ter uma boa reputação, principalmente as novas gerações aqui presentes, né? O mesmo se diz em relação a fornecedores ou clientes querem, né, clientes querem comprar produtos de empresas, como a gente falou, que tenham uma boa reputação. Acionistas hoje querem investir
em empresas que não só têm um bom desempenho financeiro, mas também que cuidam do ambiente, que têm uma ação social correta, que tenham uma governança adequada. E governança tem tudo a ver com compliance, né? Porque a governança basicamente quer dizer a forma com que a empresa toma decisão, tanto no conteúdo quanto na forma. E o compliance tem uma proximidade, né? É um fator muito relevante da governança e que hoje não há um relatório de sustentabilidade, um site da parte de relações com investidores das empresas que não diga o que tem sido feito também na área de compliance ou conformidade, como quer que se chame. Então, eu acho que esse é um caminho sem volta, porque hoje há uma demanda dos mais diversos stakeholders para que as empresas elevem a governança e elevem o nível do compliance para que entreguem resultados da forma correta. O Pedro Cheng, ele é estudante, está prestes a se formar aí na Universidade de FUMEC. Ele me fez uma pergunta antes da gente começar e eu queria que ele fizesse essa pergunta para a doutora Suzana. Ô Pedro. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigado, doutora Suzana, por estar disponibilizando do seu tempo. Minha pergunta foi, que eu tinha feito para o professor Alneir, como que os novos advogados, os novos estudantes que estão entrando no mundo profissional agora poderiam começar a trabalhar com compliance? Essa pergunta é muito legal, porque muito se diz, Pedro, e hoje é curioso que os escritórios, a maioria deles, se você olhar na descrição, né, do tipo de serviço que eles oferecem, eles mencionam que prestam serviço na área de compliance, né? E muitas vezes a gente vai verificar como é o programa de compliance do próprio escritório de advocacia e ele não tem um programa de compliance. Então, você vê como que é incoerente isso, né? Então, é efetivamente um assunto que cada vez se torna mais conhecido na teoria, mas na prática tem pouca, ainda não tem tanta divulgação, não tem tanta gente com essa experiência. Eu acho que a base teórica é importante, mas é também muito importante entender os problemas práticos, que é isso que faz a diferença de um bom profissional de compliance e de outro, e não simplesmente teorizar tudo, mas entender que ele está ali para também viabilizar negócios e buscar soluções que esteja dentro da conformidade, das políticas da empresa, da lei acima de tudo, mas também das políticas, dos valores da empresa, mas também não seja aquele que simplesmente diga não a tudo. O profissional de compliance tem que ajudar a desenvolver uma cultura e a viabilizar soluções aderentes aos valores e aos procedimentos da empresa. Então, respondendo de uma forma um pouco mais prática, eu diria que além do conteúdo técnico e teórico, é importante que hoje tem muitos eventos, muitos eventos. Eu mesma, se você me seguir no Instagram, eu sempre posto eventos de amigos, de alto nível, a própria Transparência Internacional organiza, e que é trazida essa condição prática também, né? Então trazer isso, buscar isso. Desculpa, professor, doutora. O compliance, até pelo próprio nome, né, essa expressão em inglês, é uma, digamos, uma transposição de um direito de ideias que não são a priori ideias nossas, né? Mas, e aqui no Brasil a gente sabe que às vezes há uma certa enrolação, ou como a própria doutora Suzana usou a expressão quando a gente conversava sobre o assunto, para inglês vir. Então, o que é efetivamente um programa de compliance e o que efetivamente não é um programa? Qual que é a distinção especificamente entre um programa efetivo e uma mera enrolação, digamos assim?
Isso eu acho que é o que todo mundo quer saber, né, Alneir? Porque as fórmulas de bolo, realmente a gente herdou, principalmente da experiência americana, que é uma experiência mais antiga, pela própria lei, não só pela lei anticorrupção, mas a lei que combatia, né, a anticorrupção externa, né, a FCPA, e na medida que a autoridade local, a DOJ, começou a aplicar efetivamente penalidades, né? E daí a clássica frase do dirigente, de um dirigente do Departamento de Justiça americano, que fala: se você acha que compliance é caro, tente não ter compliance, né? Porque as penas passaram a ser literalmente bilionárias. E com isso, a gente, e aí toda a movimentação no Brasil, não só da nossa lei anticorrupção, mas o início das condenações, que todo, né, Lava Jato, que a gente conhece, e as outras operações, as empresas começaram efetivamente a se mobilizar e automaticamente copiar o modelo americano, que é um modelo excelente, mas a gente não pode simplesmente copiar e colar e começar a fazer algo que seja de prateleira, né? Isso é o que é o grande desafio. Você pegar boas práticas, se inspirar em boas práticas que estão inúmeros escritórios de advocacia, inúmeras consultorias, na própria internet tem os modelos clássicos aí, e tentar adaptar para a realidade da empresa, né? Os modelos se baseiam normalmente em 3 pilares para um programa efetivo. O primeiro pilar é o pilar que objetiva prevenir os atos contrários às políticas, às normas da empresa e às leis. E aí esse pilar, para mim, é o mais importante, porque aí é que está o desenvolvimento efetivamente de uma cultura que promove a atuação conforme, né, as leis, compliance, a tradução seria conformidade. Então, essa seria o primeiro pilar, que aí vai definir as políticas, porque tem que ter clareza, o que se espera das pessoas, né? Então, tem que definir as políticas, os procedimentos, a cultura efetivamente, realizar treinamentos, então essas são as medidas de prevenção. Depois tem um segundo pilar, que tem as medidas de detecção, né? E aí a mais importante, na minha opinião, é o canal de denúncias, um canal que efetivamente seja independente, que efetivamente seja utilizado, divulgado, conhecido, que não tenha retaliação ao denunciante, mas também medidas de monitoramento, de acompanhamento, para poder detectar eventuais desvios aos procedimentos e políticas. E o terceiro pilar, que é o pilar de né, que a gente fala de resposta, de responder às situações de desvios de conduta, que aí esse pilar seria as auditorias, inclusive auditorias não só internas da empresa, mas também auditorias externas junto aos fornecedores, a clientes, a parceiros com quem a empresa se relacione, e a melhoria contínua propriamente, assim, resumidamente falando. Então, esse modelo é um modelo clássico, que ele se repete, se você colocar na internet, vai achar vários de altíssima qualidade, e qualquer um, em tese, pode colocá-lo em prática, fazer as políticas e tudo mais. A grande diferença que vai tornar um programa efetivo ou não efetivo, na minha opinião, é como a cultura quão aderente a cultura da empresa é a esse programa, quão sério a liderança da empresa leva esse programa, né? E quanto a liderança efetivamente pratica esse programa. Não é simplesmente o CEO, a diretoria, o conselho de administração ter um comportamento exemplar, porque isso é pressuposto, né, logicamente, de qualquer pessoa nessa posição ou em qualquer outra. Mas é efetivamente despendir recursos e tempo falando do programa, se dedicando a entender qual é o grau de evolução do programa, porque esse tipo de programa ele é uma jornada,
Ele não se... A gente não define, vamos implementar um programa, em um ano o programa está 100% implementado e acabou. E, a partir daí, ele não evolui. Né? Porque, primeiro, que a organização tem que ter tempo para absorver tudo isso, para assimilar, para mudar alguns procedimentos, para adaptar para compreender a nova realidade, eventualmente coisas que eram implícitas, mas não tinham clareza para todos. E, efetivamente, os riscos mudam e a gente vai aprimorando e vai ajustando. Então, quão aderente isso está no dia a dia. Eu acho que um bom teste, Alneir, é quando a empresa está disposta a perder um negócio, por exemplo, um bom negócio, porque ele não está aderente, né? Ou pagar, eventualmente, um pouco mais caro para um fornecedor, porque a alternativa é de uma pessoa que não compartilha os mesmos valores. Eu acho que isso são alguns testes, não quero dizer que sempre será isso, né? Mas são algumas demonstrações de efetividade, sem dúvida, do programa. Se não há um comportamento da liderança nesse sentido, não há como dizer que o programa é efetivo, né? Como a gente viu aí em algumas situações. Eu fiz um podcast na própria ESA, o que você comentou sobre a questão penal do compliance. E muito se discutiu a respeito da pouca bagagem normativa em relação a essa questão. O compliance, digamos, no sistema americano, a cultura jurídica deles é diferente da nossa. Nossa cultura jurídica é muito baseada, então, na lei, na normatização. Como é que funciona esse aspecto, do ponto de vista legal, normativo, porque a gente tem poucas normas que tutelam essa questão aqui no Brasil? Primeiro, acho que o importante é definir um pouco qual é a abrangência do programa de compliance, né? Porque acho que aqui a gente acaba falando meio que implicitamente como uma abrangência de combate à corrupção, né? A atos de corrupção, ou antissuborno também, né? Mas pode ser, né? Então, os departamentos de compliance, né, que eu ocupei, o que eu ocupei, tem uma abrangência maior, né? Conformidade em rigor é cumprir com as normas, com as leis, com os padrões. Isso poderia ter uma abrangência gigantesca, né? Então, poderia ter desde as leis trabalhistas, de licitação, anticorrupção, de defesa da concorrência, sanções econômicas, direitos humanos, a abrangência é gigantesca. Alguns campos são mais regulados, outros menos, né? De fato, o que é comum é começar o mais comum no Brasil é começar um compliance anticorrupção, que nem sempre deveria ser o início, porque depende do risco da empresa, acho que para iniciar um programa de compliance, a empresa tem que avaliar quais são os seus riscos de compliance, e aí entrariam inúmeras normas, depende do negócio dela. Por exemplo, uma empresa que depende altamente de receitas do setor público, certamente o compliance anticorrupção é o mais importante, mas uma empresa que exporta seus produtos, depende basicamente de exportação e pode sofrer uma sanção econômica de algum país para o qual ela exporta, e isso poderia ferir gravemente seu negócio, esse talvez seja o foco de priorização. Outras também que têm um setor com poucos competidores, que já tenha havido condenações de cartel ou outras medidas contra a livre concorrência, pode querer iniciar o seu programa ou focá-lo inicialmente no compliance anticoncorrencial, né? Defesa da concorrência. Então, cada um desses
cada um desses campos do direito, eles têm um nível de regulamentação diferente, de fato. Acho que o compliance e anticorrupção no Brasil ainda tem muitas dúvidas, muitos campos ainda não regulados, né? Um ponto importante, né, que hoje ainda estão em voga é, por exemplo, quando é feito um acordo de leniência, se ele poderia abranger também a questão criminal. Não pode hoje, não é, né, não há essa definição, como há no concorrencial. Você pode fazer um acordo com o CAD que também abarque os aspectos criminais. Então, isso gera, sem dúvida, muita incerteza e torna mais difícil a vida de quem está atuando nessa área. E a gente acaba se baseando muito em aspectos que não são criminais, né, em boas práticas na parte de prevenção, a gente acaba se baseando muito na prática internacional, principalmente na parte anticorrupção e de defesa da concorrência, que os próprios órgãos também se baseiam em boas práticas, mas em outros aspectos a gente sabe que isso não se aplica ao direito brasileiro e a gente tem que consultar profissionais de várias áreas, né, um colegiado de profissionais para tentar construir a melhor caminho a seguir naquela situação, né? Eu acho que é o exemplo da área criminal, que foi o objeto do podcast, como que uma investigação, até que ponto uma investigação interna pode ir sem ferir, por exemplo, aspectos trabalhistas e sem também ir protegendo a empresa dos aspectos criminais, dos administradores ao mesmo tempo, e qual é a obrigação, né, dos profissionais de compliance em relação, quando eles têm a ciência de todos aqueles fatos, o que pode ou não pode ser feito. Então, a jurisprudência está sendo construída aos poucos, ainda não é consolidada, não tem uma definição clara, e isso gera muita insegurança, é mais um aspecto do nosso direito que gera insegurança jurídica, de mesmo aqueles que querem fazer o correto, acharem que está fazendo a melhor coisa, mais correto e poderem, no futuro, serem penalizados por algum motivo. O assunto do momento, e não poderia ser diferente, é a pandemia, porque impactou o mundo, né? O mundo, do seu ponto de vista sanitário, econômico, político e, é claro, do seu ponto de vista também jurídico. Então, de que maneira essa pandemia ela pode ter impactado ou não nessas políticas de compliance, doutora Suzana? Essa pergunta é super interessante. Muita gente me disse, né, eu ouvi falar que achava que com a pandemia ia ser uma oportunidade para acabar com o compliance, né? Porque é a desculpa perfeita, pensa bem. Você está remotamente, não tem tudo, tem urgência, então é a desculpa perfeita para não cumprir com aquela burocracia, segundo alguns entendem, né, que o compliance gera, totalmente justificável, né, segundo alguns. Não foi a minha experiência e de diversas empresas que eu conversei. A Localiza, por exemplo, na pandemia, prontamente, né, como várias outras empresas, teve que, de repente, sem estar totalmente preparada, deslocar todos os seus empregados, funcionários para o home office e, ao mesmo tempo, também entendeu ser importante ajudar, né, a área social, o poder público, no que fosse necessário para o enfrentamento da pandemia dentro da condição da companhia naquele momento. E a gente tem uma política muito clara de que doações, principalmente se forem doações, não foram todas as nossas doações para o poder público, mas teve também a ajuda, precisava de carro para fazer entregas, enfim,
que foram com o poder público, mas todas as nossas doações, antes de serem realizadas, a gente passa por um procedimento de uma auditoria de integridade. E alguns falaram, vai ser burocrático, isso é tudo urgente, mas a gente formou logo um comitê multidisciplinar, com pessoas que definiam quais as doações seriam priorizadas de acordo com o definido pela direção da companhia, e também tinham pessoas do jurídico, de compliance, de outras áreas, e fizemos ali, garantimos que todos os procedimentos fossem cumpridos. Chegamos a negar, a não fazer algumas doações, porque entendemos que não estava alinhado com os nossos valores, e conseguimos seguir todas as regras, todas internas, com segurança, e isso foi visto, acho que até cresceu na empresa, né? Até o senso de orgulho, a gente está fazendo a coisa certa da forma certa. Mesmo para doar, a gente quer doar da forma correta, sem passar. E eu vi que muitas empresas, né, tiveram o mesmo cuidado, vários até trocaram ideias comigo, porque chegava próximo também ao período eleitoral, antes de postergada, inclusive, a eleição, e aí uma preocupação como fazer doações para prefeituras, às vezes cidades pequenas, se era possível fazer, sem que isso realmente se configurasse, né, algum empréstimo, ajuda para a pandemia. Então, a gente sentia uma preocupação muito grande, né? E os outros controles, sem dúvida, às vezes, do dia a dia da empresa, poderiam até se tornar, como as empresas, no geral, não estavam totalmente preparadas. É claro que pode ter tido algum remanejamento que não, né, não reflita 100% do que foi planejado inicialmente em termos de controles, de procedimentos, mas logo as empresas se adequaram, e com o investimento em tecnologia, cada vez mais isso se torna, que acho que é uma tendência em termos de compliance, o uso cada vez maior da tecnologia para, efetivamente, não só para o controle, mas para a prevenção, né? Para a identificação de sinais de alerta e a prevenção antes que qualquer desvio ocorra. Então, acho que com a pandemia há uma tentação grande de abandonar o compliance, e aí quando a gente vê qual é o compliance efetivo e qual não é, quem realmente faz aquilo porque valoriza, e quem na primeira oportunidade abandona, né? Mas pode ter havido situações que as empresas ou o próprio setor público, né? Não sei se vocês acompanham, há um ranking que a Transparência Internacional divulgou da forma com que os estados estavam prestando contas e trazendo transparência em relação aos gastos com a pandemia. E é impressionante, né? Porque isso não gasta nada a mais você divulgar informação num portal que já existe. Um primeiro movimento foi realmente a redução dessa transparência. Curiosamente, depois que a Transparência Internacional divulgou o ranking nos estados, os estados começaram a se mobilizar, porque estavam... São Paulo, por exemplo, foi um estado que estava inicialmente muito mal classificado, rapidamente se mobilizou e começou a tomar medidas simples, que não burocratizavam o processo, que não evitava o tratamento com a urgência necessária para a pandemia, mas ainda assim trazia a transparência que é tão importante para evitar que uma prática indevida ocorra ou para facilitar qualquer ato de corrupção, né? Então, acho que a pandemia só é usada como desculpa para não cumprir o compliance de quem efetivamente entende que não vale a pena e que não gera valor. Professora Suzana, eu fiquei com uma dúvida. Desculpa, professor. A senhora falou que hoje em dia a principal coisa que as pessoas olham para uma empresa é a sua reputação.
Então, por exemplo, se uma empresa queimou o seu filme, por exemplo, o Santos, contratando o Robinho, a Magazine Luiza, que abriu o trainee só para negros, queimou muito filme. O compliance, ele ajuda a recuperar a imagem da empresa também? Bom, eu não acho que, não vou entrar nesse assunto, mas do Magazine Luiza eu não concordo, viu? Eu acho que Também não, mas é outro, gerou é outro, grande gerou repercussão, né? ruído, primeiro muito positivo, depois teve, eu acho que o que gerou ruído negativo foi a oposição das autoridades ali naquele caso, mas não é o nosso objeto, mas tem a ver também, né? Porque eu acho que hoje é a questão da imagem, da reputação. O compliance, ele ajuda, sem dúvida, a construir uma boa reputação, desde que ele seja verdadeiro, né? O compliance para inglês ver e até piora a reputação, porque a empresa vai e fala que faz tudo aquilo e depois descobre que era tudo mentira, né? É melhor ficar calado do que falar algo que é o oposto do que é feito. Então, essa coerência entre o que eu falo, o que eu faço, também muito relevante, né? Então, a empresa que se anuncia, que se divulga, que é uma empresa muito íntegra, que tem as melhores práticas de compliance, e, na verdade, é uma empresa que não está nem um pouco preocupada em observar nem as mais básicas leis, ela vai ter reputação realmente ruída. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, compliance ajuda na medida em relação às... Eu falo empresas, mas compliance não é só para a empresa, né? Para o setor público também. Então, desde que a instituição que tenha o programa efetivamente leve ele a sério e ele ajude a prevenir danos reputacionais. Então, na medida que eu vou contratar, por exemplo, um escritório de advocacia, que eu sei que tem boa reputação, né? Então, eu verifico antes de contratá-lo qual que é a reputação dele, e eu sei que é boa, ou melhor, se eu deixo de contratar um escritório que já é conhecido por má reputação, eu estou melhorando a minha reputação, ou pelo menos eu estou evitando que haja um dano à minha reputação, porque se acontecer algo daquele escritório agindo em meu nome, eu não poderei dizer que eu não sabia, né, que eu não tomei os cuidados. Então, acho que sim, ajuda muito na reputação, desde que ele seja verdadeiro. Obrigado, professor. E é isso que a gente tem que defender, viu, gente, para implementar o compliance, porque tem muita empresa que ainda tem uma resistência na implementação, não porque seja contra ou queira fazer algo errado, mas porque acha, acredita que a empresa já faz tudo correto, não precisa de métodos adicionais, de controles adicionais, do desenvolvimento de uma educação, de uma cultura adicionais para promover o fazer o correto, porque todo mundo já faz. Então, principalmente empresas familiares, né, que no começo todo mundo se conheciam, eram amigos com os mesmos valores, ou eram parentes, é muito difícil convencer que efetivamente nós não temos controle de tudo e que precisamos sim ter treinamentos, ter políticas claras, ter controles adicionais, ter um canal de denúncia. Então as pessoas acham, não, se tiver alguma coisa errada, eles vão me falar, porque todo mundo me conhece, eu confio em todo mundo que está aqui. Então, é claro que dependendo do tamanho da empresa, isso pode ser verdade, mas à medida que ela cresce, é muito difícil realmente ter o controle e ter o domínio de tudo isso. Eu vou abrir para o Lucas Volker, que também participa conosco do ciclo, para que ele possa participar também e fazer perguntas. Doutora Suzana, Volker. Obrigado aí pela palavra, Ney. E uma coisa que me chamou a atenção, doutora, é que a senhora se preocupa muito com a questão dos acionistas, na aparência do que os acionistas vão achar das empresas. E me surgiu a questão porque o Brasil tem, apesar de ter algumas empresas no mercado de capitais, a grande parte das empresas no Brasil ou são pequenas ou micro, ou ainda são empresas familiares. Até então, no mercado de capitais ainda tem várias empresas
que são regidas por famílias. E parece que essa questão do compliance está muito restrita à questão de empresas que estão solistas a esse mercado de capitais, e eu queria saber se existe espaço para o compliance nessas pequenas empresas, porque principalmente para a gente que está aqui na graduação, não teríamos acesso a essas grandes empresas, até porque já existem vários grandes escritórios que tomariam nosso espaço para adaptar esse tipo de conduta nessas grandes empresas. E outra questão também, que caso seja possível implementar nessas pequenas, micro e médias empresas, porque, pelo que a senhora falou, é uma questão que levaria um grande número de profissionais para implementar essas políticas na empresa entre diversas áreas, né? Seja tributária, trabalhista, empresarial, até na questão da anticorrupção. Eu queria saber a opinião da senhora se tem espaço para essas outras empresas, que são a grande maioria esmagadora do nosso país, ou se mesmo está realmente limitada à questão das empresas que estão abertas aí seus capitais na Bolsa de Valor. Excelente pergunta, Volker. Obrigada, principalmente, por me dar a oportunidade de me fazer mais claro. Então, primeiro, só para deixar claro, se eu enfatizei os acionistas, acho que é só para deixar, é um dos elementos, né, importantes, mas não o acionista não diria o mais importante. Até hoje, esse ano, inclusive, uma entidade, né, uma iniciativa chamada Business Roundtable, que é uma organização que tem mais de 180 CEOs, principalmente norte-americanos, definiu, né, fez um statement, fez uma declaração de que as empresas se comprometiam a gerir as suas respectivas empresas em benefício de todos os stakeholders e não somente dos acionistas, né, que era o que era preconizado até então. Então, quando eu falo acionista, eu não falo só, eu quero dizer, por exemplo, os investidores, os bancos. Toda empresa precisa de acesso a algum tipo de capital, ou seja, poucas empresas dependem só do capital do próprio acionista, empresa familiar, precisa pegar um empréstimo, e os bancos olham isso também, né? Eu disse também dos próprios funcionários, se quer ter gente boa, olha isso também. E as empresas, né, muitas empresas, quando vão contratar outras, hoje, fazem isso que eu disse que chamam uma auditoria de integridade. Então, se eu vou contratar a Localiza, por exemplo, ela contrata despachantes, né? Os despachantes, às vezes, são empresas mínimas, 1 a 2 pessoas. E ela faz auditoria de integridade nesses despachantes. Ela contrata oficinas de todos os tamanhos. E aí ela também faz. É claro que a auditoria de integridade, né, ela depende, a profundidade que é feita essa auditoria vai depender do risco da atividade que aquele fornecedor vai prestar, né? Então, um despachante é uma atividade mais arriscada, porque ele vai representar a empresa perante o poder público. A mesma coisa no escritório de advocacia, o que é diferente da oficina. Então, sua primeira pergunta, se você quer prestar serviço para uma empresa de médio ou maior porte que tem um programa de compliance, mesmo que você não ache que você não precisa ter, mas você é um despachante que tem 2 pessoas na sua empresa e você quer prestar serviço para a Localiza ou para outras empresas, é bom que você tenha algum nível de compliance. Então, é algo que precisa, sim, ser, em alguma dimensão, feito por todas as empresas, né, em qualquer tamanho. Agora, o que é exigido de uma empresa do tamanho da Localiza não vai ser exigido num escritório de advocacia de 3 sócios, de uma oficina com poucas pessoas, né? Então, é claro que a complexidade aumenta na medida do tamanho da empresa, né? Então, voltando à sua pergunta, o compliance, primeiro é importante definir qual é o objeto do programa de compliance. Normalmente, como eu disse, as empresas começam pelo compliance anticorrupção, que é o que hoje, se eu fosse te dizer, uma empresa de pequeno porte que quer prestar serviço para empresas grandes e médias e que precisam mostrar algum programa de compliance, comece pelo anticorrupção, que é o que normalmente vai ser verificado, né?
O que é o compliance anticorrupção? Como que eu começo isso? Uma vez eu cometi um erro, que foi lá para 2009, fui chamado para falar numa associação de consultoras sobre programas de compliance. E aí eu trabalhava na ArcelorMittal, que era uma empresa multinacional, um programa com as melhores práticas multinacionais, troca de experiência entre todos os países, e mostrei aquele programa, né, que maravilhoso para as empresas. E elas saíram num desânimo, falaram, nunca vou conseguir fazer isso, né? E aí a partir desse dia, eu vi que eu tinha feito tudo errado na minha exposição, porque a questão não é ter uma estrutura robusta, ter muitas pessoas envolvidas. O importante é você começar, por exemplo, com um código de conduta. Então, você tem um código de conduta, você desenvolve, você ter no código de conduta claramente dentro dos aspectos, por exemplo, que não tolera desvios à lei anticorrupção, a atos de corrupção, ou ter uma política anticorrupção, você distribuir para os presentes, explicar claramente o que aquilo está dizendo, entender quais são os riscos da empresa, estabelecer um ou outro risco, trazer alguma forma de poder a pessoa fazer uma denúncia, se não for um canal externo, o que pode ser feito, e você se engana ao dizer que precisa de ter uma estrutura comum das pessoas. Como te disse, na minha experiência, nas duas empresas que eu atuei como compliance officer, a gente começou estruturas muito pequenas e optou por mantê-las pequenas e usar os outros departamentos para se envolverem efetivamente no programa e apoiarem nas suas expertises. Por exemplo, então, se eu tinha que fazer um treinamento, eu usava a área que tinha, a área de RH, que tinha já experiência em fazer um treinamento. Se eu fosse fazer uma comunicação, eu tinha um apoio da área de comunicação. Se eu tinha que fazer uma auditoria de integridade, eu faria envolver. Então, hoje, na Localiza, são 3 pessoas dedicadas só à área, e tem pessoas da área de auditoria interna que fazem auditoria, tem pessoas... Então, pode começar com uma pessoa, part-time. Eu sou também diretora jurídica. Então, não acho que precise de uma estrutura grande. Pode ser, inclusive, normalmente, numa empresa de menor porte, vai ser alguma pessoa da direção, porque tem que ter um nível alto para mostrar que há a seriedade do assunto, né? E que a pessoa vai ter um mínimo de autonomia para poder efetivamente tomar medidas duras quando necessário. E não será dedicada ao assunto, provavelmente, vai compartilhar com o outro, eventualmente, numa situação muito específica, vai contratar o serviço de vocês para poder assessorá-los naquela implementação, no esclarecimento de alguma dúvida, e vai ter um programa compatível com o tamanho da empresa. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque a desculpa de que o compliance é muito complicado, então por isso eu não vou fazer, é um erro enorme de quem entende ou de quem deixe entender que seja assim, né? Comece pequeno, talvez fique pequeno, dependendo do trabalho, mas evolua. Evolua na compreensão, na disseminação, na forma como você coloca o tema de importante. Então, tem que ser uma jornada que não acaba nunca, que é evolução contínua. Respondi a sua pergunta? Respondido, muito obrigado. Doutora Suzana, nós temos a presença do professor Sérgio Zandona, que é professor da graduação, da pós-graduação da FUMEC, é coordenador também do mestrado, né, da pós-graduação lá na FUMEC, e ele vai entrar no debate conosco, professor Sérgio. Obrigado, professor Neir. É uma satisfação estar aqui, professora Suzana, escutando, uma das maiores entendedoras desse assunto, e eu fico muito feliz de ver vários alunos aqui nossos da graduação, e não só os alunos da graduação, mas também do nosso mestrado em Direito. Eu estou vendo aqui no grupo já alguns mestres em Direito pela FUMEC, acompanhando
esse evento aqui hoje, e alguns mestrandos também aqui nessa noite de hoje. Que responsabilidade, hein, professor? É uma honra. Nós já tivemos alguns mestrandos trabalhando nesse assunto no mestrado, em dissertações, né, vinculando esse assunto à administração pública, vinculando até o que o professor Alneir mencionou aqui, na esfera penal também, né? E é um assunto muito atual e muito relevante. E aí eu fiquei refletindo e fazendo algumas anotações aqui. Por exemplo, eu cheguei a trabalhar, eu sou assessor no Tribunal de Justiça, e eu trabalhei durante 1 ano e pouco na ouvidoria do Tribunal de Justiça. E eu vi a senhora falando, comentando, né, nos canais, e aí eu queria saber depois da senhora se a ouvidoria seria um canal importante nessa questão da efetivação do compliance, né? E nós temos algumas legislações federais de transparência que são aplicadas, né, à esfera pública. E aí eu fico pensando também se essa transparência tão defendida também em leis federais, se seria também importante a aplicação dessa transparência em compliance em relação à iniciativa privada. E eu fiquei refletindo aqui também, né, se o compliance seria só para iniciativa privada e para empresas que visam lucro. Eu fico me pergunto, fico com essa pergunta também, né, em relação às instituições educacionais, públicas e privadas. A Universidade FUMEC, por exemplo, em que a gente não visa lucro, né? A Universidade FUMEC é uma fundação de iniciativa privada, né, mas que não visa lucro. Então, o que o compliance poderia ajudar na iniciativa privada, tanto privada como pública, né, instituições de ensino, né, em que o compliance poderia ajudar a essas instituições que têm um foco diferente da iniciativa privada clássica, né, que é uma empresa visando lucro, procurando demonstrar para os seus clientes, né, e sócios a responsabilidade com o patrimônio da empresa, com a seriedade da empresa, né? Seriam essas Já dá outro podcast, hein, professor Almeida? Podemos marcar outro, mas vou tentar aqui. Isso aí é 1h30 para responder, só isso aí que o Sérgio perguntou. Mas, professor Sérgio, olha, começando da última, de trás para frente, o compliance ele não é só para aparência, né? Como eu mencionei, ele tem a ver com a governança, de como você usa os seus recursos, como você toma suas decisões, como de novo, né? Como seus valores estão sendo realmente compatíveis as suas ações estão sendo compatíveis com seus valores. Então, ele se aplica a qualquer entidade, né? E acho que quanto uma empresa que não visa lucro, mas ela tem objetivos muito claros, né? Ela tem que usar seus recursos da forma mais adequada possível, né? E tem que assegurar também que seu processo decisório, que não há por exemplo, assédios, que não há na forma de atuação. A gente ouve casos, né, de entidades em que, né, há muita vaidade, que poderia ter atuações de formas que não são compatíveis aos valores de uma organização de ensino. Então, fica aqui a provocação já para a FUMEC. Eu tenho atuado em alguns projetos com a Fundação de Dom Cabral, e a Fundação tem um programa de compliance muito forte, propaga isso, porque se a gente está aqui debatendo, falando para os alunos que isso é algo a ser feito para a construção de uma sociedade melhor como um todo, né? As próprias empresas, na minha experiência, não se atêm ao que ela faz, né? Ela já vai em relação a quem ela se associa, também a quem ela faz o bem, até aos clientes e até ao setor atuando também até com organizações, inclusive de ensino, para
promover um ambiente social melhor, uma sociedade melhor, acho que uma obrigação, então, na minha opinião, das entidades de ensino propagar isso e começar fazendo dentro de casa, né? Então, essa, para mim, foi excelente essa oportunidade de falar isso, que é como eu penso. A questão da transparência, a transparência internacional, ela tem alguns estudos muito interessantes, né, que o próprio nome, né, ela é a principal entidade de combate à corrupção, e não tem corrupção no nome, tem transparência, né, não é por acaso. Tem vários estudos que mostram que quanto mais transparente, né, quantos estudos, a frase clássica que o melhor remédio contra a corrupção é a luz, né? Que efetivamente, quanto mais transparência, você diminui a possibilidade de algo ilegal ou incorreto acontecer, né? É até curioso que no setor privado ela tem um relatório, ela tem vários no setor público, né? Que é o mais clássico, que tem leis, enfim, e esse que eu mencionei, por exemplo, da pandemia. Mas no setor privado, a Transparência Internacional já fez no Brasil 2 vezes um relatório de transparência dos programas de integridade e anticorrupção de empresas. Então, ela pega as empresas brasileiras maiores, com, não sei, base em faturamento, não sei exatamente o critério, e avalia o que está exposto no site da empresa em relação a isso, né? Então, tem uma série de questões, tem desde políticas até faturamento e tudo, porque ela entende que, efetivamente, quando a empresa se posiciona como uma empresa que combate a corrupção, que tem códigos, que tem um programa, e também alguns aspectos de qual é o faturamento, o imposto pago, e traz toda essa luz, né? Não fica só mais fácil a sociedade de alguma forma, né, fiscalizá-la, talvez não seja esse o termo correto, mas também é mais difícil para ela se desdizer com ações, né? Constrange de alguma forma isso. Então, eu não tenho dúvida que o aumento da transparência, e aí sim no setor privado também, as empresas de capital aberto têm cada vez estado, né, mais transparente, mas a gente vê também uma tendência de pelo menos empresas de maior porte que têm voluntariamente aumentado a transparência, né? Alguns setores, né, nem tanto, né? Os próprios escritórios de advocacia têm menos transparência, as instituições de ensino também, eu não acho que tragam muita transparência das suas finanças, por exemplo, e outros aspectos. Então, há, sim, espaço para melhorias aí, e acho que em benefício de todos também. E, por fim, a pergunta inicial, a consideração que a ouvidoria é uma peça-chave, né, de um programa efetivo. Muitas empresas optam por até ter uma estrutura mais enxuta, né, de não ter uma área separada de ouvidoria, embora seja uma ótima prática, mas estar junto né, da área de compliance, propriamente dita. O mais importante, né, eu digo que a estrutura do programa de compliance ela é muito circunstancial, depende muitas vezes muito mais do perfil das pessoas, da posição na hierarquia, do que como se chama o nome ou como se divide, né, a equipe. O mais importante é que todas as denúncias e todas as reclamações sejam efetivamente investigadas e sejam realmente tratadas com isenção, com imparcialidade, sem retaliação. Isso é o mais importante. Se puder ter uma ouvidoria, ótimo. Se não puder, for através da área de compliance também, muito bom. Mas isso eu acho que é uma peça fundamental, sem dúvida nenhuma. Imagino que você tenha tido uma ótima experiência, né, nesse aspecto. Uma última informação é que nós nesse momento, nós estamos no núcleo de disciplina estruturante, decidindo, né, examinando as novas disciplinas do curso.
uma reformulação da grade curricular do curso. E uma das disciplinas que provavelmente vai, com muita chance de entrar na grade, vai ser exatamente uma disciplina voltada para o compliance, Que bacana. no curso de Direito, no nosso curso de Direito. Na própria graduação. Na própria graduação. Acho Exatamente que pela relevância desse assunto no mundo atual. Né? muito bacana. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela... Me avisa, porque quando as pessoas me perguntarem onde, né, estudar, já vou dando a dica. Isso aí. Obrigado, professora. Obrigada a você. Ô, doutora Suzana, nós temos uma participação de uma aluna nossa, a Amanda. Eu gostaria, Amanda, que você então abrisse o seu áudio e perguntasse a pergunta que você fez no chat, por favor. Isso, oi. Tá dando para me ouvir certinho? Sim, pode falar. Perfeito. Boa noite, Suzana. Um prazer. Suzana, minha dúvida, na verdade, inclusive, vai até pegar um gancho aqui no que o querido professor falou, a respeito de se capacitar no compliance. Como que a pessoa pode se capacitar? Porque enquanto a gente estava aqui na palestra, eu estava pesquisando se teria um curso, alguma coisa bem específica sobre isso. E o que eu achei, assim, de cara foi um curso sobre compliance e anticorrupção. E foi, inclusive, que você falou no início da palestra, que às vezes não é o melhor caminho, não é o primeiro caminho a ser tomado. E como que essa que é a minha pergunta, como que a gente faz? Tem algum curso que poderia indicar qual que seria o melhor caminho? Bom, eu fui numa época que não tinha curso nenhum de compliance, né? A matéria não era tão na moda, tinha pouca literatura no Brasil, então eu acabei estudando muito literatura estrangeira e começando pelo anticorrupção, que é o que tem mais literatura, mais experiência, e acho que é um bom lugar para se começar por isso mesmo, né? Como tem muita tanto do aspecto prático quanto do aspecto teórico, o aspecto de vamos falar assim, case law internacional, de jurisprudência internacional, de regulamentação internacional, que a gente acaba se baseando. Tem muito estudo também recente, de muita pesquisa, então eu sempre quis buscar, né, se você colocar assim, tendência em compliance, ou compliance trends, você vai achar tanta coisa interessante, e aí tem que achar as fontes importantes, né? Tem blogs, tem associações, enfim, informação tem muita. Acho que no Brasil já tem vários cursos de pós-graduação interessantes. Eu já dei algumas aulas magnas, mas eu não saberia te indicar um especificamente. Mas começa assim pelo anticorrupção, e aí traz a base que vai te facilitar a depois desenvolver até sozinho, né? E aprofundar. O penal é importante também, mas eu começaria pelo anticorrupção. O próprio CAD tem um manual de compliance antitrust também, que é bem interessante. Tem muito material para ser tem muito mesmo. Eu combinei com a doutora Suzana que a gente ficaria aqui até umas 23 horas, mais ou menos, mas como a fome está apertando, né? Está dando aquele horário do jantar, então eu vou abreviar, vou terminar agora às 8, né? Desculpa a brincadeira, mas a gente tinha combinado mais ou menos uma hora, né? De exposição e debate. Então, doutora Suzana, eu vou agradecer a sua participação, realmente um aprendizado sensacional, a sua exposição muito clara, muito linear, vê-se que realmente o seu conhecimento sobre o assunto é muito profundo. Então, em meu nome, em nome do Caminhar Direito, da FUMEC, da OAB, da pós-graduação, né, da FUMEC também, o Sérgio está aí representando os alunos, eu agradeço muito a sua participação, a sua presença, agradeço a presença de todos aqui e gostaria, então, aí das suas considerações finais em relação a esse nosso assunto. Bom, professor Ney, foi um prazer imenso, né? Acho que iniciativas como essa são essenciais para a gente construir efetivamente uma sociedade que tenha um outro olhar, que vai além das próprias fronteiras das instituições individuais e que procurem
efetivamente disseminar uma forma diferente de pensar e de agir. Que bacana que a FUMEC está incluindo na grade, tem meu total apoio e divulgação, conte comigo aí para o que precisar. Os alunos também, viu, fique à vontade de mandar aí meu e-mail, se tiver alguma dúvida adicional, se quiser trocar uma ideia. Essa iniciativa realmente merece aplausos, porque a gente vê muita discussão disso em outros meios, às vezes na pós-graduação ou em outros públicos, mas nem tanto na graduação. Então, é onde a gente planta a semente, a gente começa a se formar e tem muita oportunidade, né? Acho que tem muita oportunidade nessa área aí para os jovens profissionais, sejam para atuar exclusivamente em compliance ou conjuntamente, como é o meu caso aqui, com outras funções. Então, muito obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês. Parabéns pela iniciativa. Mais uma vez eu agradeço as palavras, agradeço a participação de todos. E esse ciclo de debates vai continuar com outros assuntos também bem atuais, como compliance. E a gente se vê, então, aí num próximo encontro. Muito obrigado a todos, principalmente aí à doutora Suzana, mas também a todos que participaram desse nosso ciclo aí. Boa noite a todos, um abraço. Boa noite. Boa noite, obrigada.